Bem-vindos ao 17º episódio do Endocast. Hoje nós vamos tratar sobre soluções irrigantes. Aqui é o professor Emílio Sponchiado, da Universidade Federal do Amazonas. Antes de nós falarmos sobre as soluções irrigantes, vamos recordar aqui os principais objetivos da irrigação e aspiração do canal radicular. Vocês lembram que a irrigação e a aspiração do canal radicular ela tem uma atividade física no interior dos canais radiculares, ou seja, uma remoção de detritos desse sistema enquanto nós realizamos a limpeza mecânica com os instrumentos endodônticos. Então, a solução irrigante, um dos principais objetivos da sua utilização seria possivelmente um controle de uma infecção superficial, uma remoção de sangue do sistema de canais radiculares e de matéria orgânica e inorgânica nos casos de polpa vital. E também nos casos de necrose pulpar com infecção ou não, a remoção de detritos, do interior do canal, polpa necrosada, neutralização de conteúdo tóxico e também favorecendo aí uma possível lubrificação durante a ação mecânica dos instrumentos. E é óbvio que a solução irrigante ela precisa ter biocompatibilidade com os tecidos periapicais. Esses seriam os principais fundamentos da irrigação do canal radicular. Para que você atinja essa eficiência durante a irrigação e aspiração, você vai necessitar de utilizar instrumentos adequados. Hoje nós temos uma gama de opções de agulhas e seringas para realizar a irrigação e também vários tipos de cânulas para realizar a aspiração. O ideal é que você utilize uma seringa com aproximadamente 5 ml, para que você tenha um controle maior durante a irrigação, e também uma agulha que tenha uma ponta com saída lateral da solução irrigante. Existem várias marcas no mercado, existem kits com vários diâmetros de ponta de agulha. O importante é que ela tenha a possibilidade de atingir o início do terço apical dos canais radiculares durante a irrigação. É óbvio que isso só é possível em canais retos ou com uma curvatura pouco acentuada. Mas esse princípio ele deve ser buscado ao máximo para que você tenha uma eficiência na remoção de detritos do interior de canal radicular. E a cânula ela deve ser posicionada na parte coronária do dente, para realizar a sucção, a aspiração de todos esses detritos durante a irrigação. Esse tipo de irrigação ela é a clássica, é a irrigação passiva, e é a que é mais utilizada durante os procedimentos endodônticos na graduação. Gostaria de deixar claro para os iniciantes da endodontia que essa manobra de irrigação com a sua agulha no terço, próximo ao terço apical e a aspiração por uma cânula em alta sucção, ela é muito importante, independente do tipo de solução irrigante que você escolher para fazer o tratamento endodôntico. Ou seja, essa manobra mal realizada, você não vai ter uma eficiência nessa etapa, independente da solução que você escolher. Vocês vão perceber que existem alguns métodos auxiliares para aumentar essa eficiência da irrigação e aspiração, como, por exemplo, agitar uma solução irrigante no interior dos canais radiculares. Você pode fazer isso através de uma ponta ultrassônica ou até de aparelhos próprios, como o Endoactivator. Essa etapa nada mais é do que um auxiliar que vai otimizar a ação das soluções irrigantes no interior do canal radicular. Isso pode ser feito em várias etapas durante a irrigação e aspiração ou apenas na irrigação final do canal radicular. Outro ponto que você deve se lembrar da endodontia laboratorial é que a frequência da irrigação e o volume de solução utilizada também é importante para garantir essa eficiência. Agora a gente vai entrar no nosso tema propriamente dito, que são soluções irrigantes. Aqui, qual tipo de solução que nós vamos escolher para os nossos casos endodônticos? Nós devemos lembrar que nós temos uma classificação das soluções irrigantes utilizadas em endodontia. Temos uma classificação antiga, que são os compostos halogenados, os tensoativos ou detergentes, os quelantes, os ácidos, os peróxidos, associações e misturas desses tipos de soluções e também outras soluções como água destilada, soro fisiológico, etc. Hoje nós vamos discutir apenas 2 tipos de soluções que são o que nós utilizamos na nossa clínica de graduação. São compostos halogenados e as soluções quelantes. E indiscutivelmente a solução halogenada mais utilizada na endodontia no mundo
para o tratamento endodôntico é o hipoclorito de sódio. O hipoclorito é utilizado na medicina há muito tempo. Existem relatos de que Labarraque já utilizava o hipoclorito de sódio em 1820 como desinfetante de feridas. Porém, nos livros de endodontia nós encontramos históricos bem documentados da utilização já por Dakin, né, pelo cientista Dakin em 1915, na Primeira Guerra Mundial, onde eles utilizavam hipoclorito de sódio para a desinfecção de ferida dos combatentes, e eles observavam na época que ele era eficaz na desinfecção das feridas, porém ele prejudicava na cicatrização tecidual, provavelmente pelo alto teor de hidróxido de sódio, né? Ou seja, das hidroxilas livres. E eles estabilizaram essa solução depois, colocando, por exemplo, ácido bórico. E existem relatos já da utilização na endodontia na década de 30. Ou seja, o hipoclorito de sódio ele é utilizado há muitos e muitos anos como uma solução desinfetante. E a endodontia, ela utiliza essa solução tanto para casos de dentes vitais como em dentes necrosados com infecção ou não. Existem várias concentrações do hipoclorito de sódio. As concentrações variam de 0,5% até relatos de utilização a 12%, para vocês terem uma ideia. A solução de 0,5% mais famosa é a solução de Dakin. A solução de 1% é a solução de Milton. E assim por diante. Hoje existe um consenso de que as soluções de 0,5% e 1% não devam ser utilizadas, principalmente por elas não estarem com esta concentração de cloro ativo no momento do uso, pois a solução de hipoclorito de sódio ela é instável, ela perde esse cloro ativo se ela for exposta a calor, à luz, ou seja, se ela for mal armazenada. Se você fizer uma busca rápida na literatura brasileira, existem alguns artigos científicos simples que testaram a concentração do hipoclorito de sódio em soluções compradas em dentais, e praticamente é unânime de que essas soluções não apresentavam as concentrações indicadas na embalagem. E até muitas vezes sem ação nenhuma, né, no canal radicular, porque as concentrações estavam abaixo de 0,3%. Aqui na disciplina de endodontia da UFAM, nós optamos pela utilização do hipoclorito a 2%, tanto para casos de dentes vitais como necrosados. Às vezes os alunos nos perguntam o porquê que nós não podemos utilizar as águas sanitárias vendidas em supermercados, uma vez que elas têm uma alta rotatividade de venda e, na maioria das vezes, elas se encontram com a concentração indicada na embalagem. O problema é que essas águas sanitárias vendidas no supermercado, elas não são regulamentadas para uso medicinal, então não existe um controle de produção desse tipo de solução, podendo ter impurezas e outros aditivos que possam prejudicar aí o tratamento endodôntico. E o porquê que o hipoclorito de sódio ele é amplamente utilizado no mundo como solução irrigante? Devido às suas características, né? Eu poderia citar várias aqui, mas eu vou citar as principais, né? O hipoclorito de sódio ele tem baixa tensão superficial, ou seja, ele molha o canal com mais facilidade. Ele acaba que ele tem a capacidade de neutralizar os produtos tóxicos, né, provenientes nos casos de necrose pulpar. Ele tem uma ação solvente, né, de tecidos, ou seja, ele tem uma ação solvente de tecido orgânico. Ele é bactericida, tem uma ação bactericida muito boa. E, ao mesmo tempo, ele tem uma ação lubrificante, né, e desodorizante. Essas são as principais características do hipoclorito de sódio, ou seja, ele é uma solução coringa, que tem uma boa eficiência tanto em casos de polpa viva como em casos de necrose pulpar. A atividade solvente do hipoclorito de sódio está relacionada principalmente à dissociação que ocorre dessa solução no interior dos canais radiculares. Quando você irriga o canal radicular com hipoclorito de sódio, ele é aquoso, né, hipoclorito de sódio mais água, ele é dissociado no interior dos canais radiculares em hidróxido de sódio e ácido hipocloroso. Ambas as moléculas elas têm ação solvente de tecido orgânico, porém o hidróxido de sódio ele é o potente solvente orgânico e de gordura, e ele acaba formando, né, sabões, né, aquela reação de saponificação que você aprendeu no ensino médio, isso que reduz a tensão superficial dele. Para fazer uma relação, né, com o seu dia a dia, você já deve ter percebido que a sua mãe ou pai compra no supermercado aquele pozinho para desentupir a
a pia, a sua pia, né, da cozinha, aquilo nada mais é do que hidróxido de sódio, ou seja, um potente solvente orgânico. Geralmente no supermercado, esse tipo de produto ele é chamado de diabo verde ou de soda cáustica, né? Então nada mais é do que hidróxido de sódio. E nós temos também o ácido hipocloroso, que ele acaba reagindo, né, com aminoácidos, né, que estão sendo produzidos aí pela dissolução dos tecidos no interior do canal radicular, formando aí a cloramina, que é a principal ação bactericida do hipoclorito de sódio, além de liberar cloro e oxigênio nascente. Então essa seria a principal propriedade do hipoclorito de sódio, que é a atividade solvente de tecido orgânico. Essa propriedade de solvente de tecido orgânico e também bactericida, ela é muito importante porque ela complementa o preparo químico-mecânico do canal radicular. Ou seja, essa solução ela vai acabar agindo, otimizando a limpeza em áreas onde o instrumento endodôntico não toca. Você deve se recordar que os dentes, né, possuem anatomia interna complexa e muitas vezes nós temos aí ínstimos, achatamentos e locais de difícil acesso para o instrumento endodôntico. E sendo assim, o hipoclorito de sódio é uma solução ímpar para auxiliar na limpeza desses locais. Existem várias pesquisas comprovando essa capacidade de limpeza nessas áreas dificultosas, por meio de pesquisas com cortes histológicos, por exemplo. Há várias décadas elas são feitas e comprovam aí que o hipoclorito de sódio ele tem sim uma capacidade de limpar essas áreas. E essa capacidade ela é otimizada conforme a concentração do hipoclorito de sódio é aumentada. Ou seja, um hipoclorito de sódio a 5% oferece uma capacidade de dissolvência de tecido orgânico maior do que um hipoclorito a 2% e assim por diante. Existem discussões hoje na literatura de que essa capacidade de limpeza, ou seja, essa solvência de tecido orgânico do hipoclorito de sódio, ela não é tão eficiente assim, pois no canal radicular é uma área muito pequena, o volume de solução irrigante ali ele é pequeno e o tempo de permanência dessa solução no canal radicular também é pequeno. Isso poderia não promover essa solvência de tecido orgânico desejada durante o preparo químico-mecânico. Porém, isso é uma discussão que ela é feita há alguns anos na ciência e não se chegou ainda a um consenso. O único consenso realmente comprovado é que o hipoclorito de sódio tem sim uma ótima capacidade bactericida e também ele possui essa capacidade de dissolver tecido orgânico e age nessas áreas do canal radicular que é de difícil acesso para o instrumento endodôntico. Agora, é óbvio que realmente ele não vai ter a capacidade, por exemplo, de dissolver um pedaço macroscópico, por exemplo, de 1 milímetro de polpa no interior do canal radicular durante uma instrumentação de 20, 30 minutos. Então, nós precisamos de bom senso para discutir isso. E a instrumentação, né, do canal radicular, ela nada mais é do que uma ação química e mecânica. E nós sabemos que a ação mecânica dos instrumentos endodônticos é o que realmente nos dá a segurança da desinfecção. O hipoclorito de sódio ele possui desvantagens, ou seja, ele é uma solução que causa descoloração da roupa, por exemplo, se você deixar cair pingos de hipoclorito de sódio na roupa do seu paciente, ou no olho, caso ele não esteja protegido com óculos, ele vai sofrer danos, né? Existem acidentes durante a irrigação com hipoclorito de sódio, uma vez que hoje nós utilizamos agulhas finas e levamos essa solução até perto da região periapical. Então pode ocorrer acidentes, né, com as pessoas menos treinadas, onde esse hipoclorito de sódio ele acaba sendo injetado na região periapical e isso causa um acidente grave com o paciente. Sobre o manejo do acidente de injeção de hipoclorito de sódio na região periapical, eu vou deixar aqui na descrição do podcast a indicação de um artigo nosso que foi publicado em 2012 na Europa, relatando um caso clínico de um acidente como esse e como que deve ser feito o manejo. O hipoclorito de sódio é óbvio que existem casos que ele não é indicado, apesar de pesquisadores defenderem a utilização dele em todos os casos. Nós precisamos, como eu disse, ter bom senso.
É óbvio que nos casos onde os pacientes são alérgicos ao hipoclorito nós não vamos utilizá-lo, e também em casos onde o controle da irrigação ele não é tão bom, como por exemplo em casos de risogênese incompleta, crianças, perfurações, ou seja, em casos onde o hipoclorito tenha um maior contato com o tecido periapical ou do periodonto lateral, nós podemos utilizar outro tipo de solução, como por exemplo a clorexidina. Nós utilizamos aqui também na nossa universidade a clorexidina como uma opção de solução irrigante. Nós temos ela apresentada de duas formas. Clorexidina 2% aquosa, que ela é substituída pelo hipoclorito de sódio, ou seja, ao invés de usar o hipoclorito, nós utilizamos essa solução 2% aquosa durante o tratamento endodôntico. E nós temos também a opção da clorexidina gel 2%. É importante que você saiba que nós não devemos misturar hipoclorito com clorexidina em nenhum momento durante a irrigação. Isso não deve ser feito. A principal característica da clorexidina como solução irrigante é a sua alta eficiência antibacteriana e a sua substantividade, ou seja, ela continua agindo no canal radicular algumas horas ou até dias após a sua utilização. Outro ponto importante é que a clorexidina ela não altera o substrato dentinário. Então, hoje existem vários cientistas que pesquisam se o hipoclorito, por ter essa ação solvente de tecido orgânico, se ele não altera o substrato dentinário a ponto de prejudicar as restaurações adesivas, ou seja, os procedimentos adesivos de camada híbrida. E a clorexidina não teria essa capacidade de alterar o substrato dentinário. Outro ponto importante é que a clorexidina ela tem baixa toxicidade e ela é hipoalergênica. Ou seja, caso ocorra um extravasamento da clorexidina para o interior da região periapical ou do periodonto lateral, nós não teríamos um acidente comparado com o que acontece com o hipoclorito de sódio. Caso você utilize o gel de clorexidina 2%, você tem mais duas propriedades interessantes, que são a propriedade reológica e tixotrópica. Ou seja, o gel de clorexidina no interior dos canais radiculares, em contato com o instrumento endodôntico em movimento, ele tem um melhor escoamento, ou seja, ele fica mais fluido e isso facilita, por exemplo, a ação de lubrificação do canal radicular e de molhamento dessa região. E outra característica importante é a tixotrópica, ou seja, esse gel de clorexidina ele tem a capacidade de manter em suspensão os detritos formados durante a instrumentação do canal radicular. E depois esse gel de clorexidina ele é removido com a irrigação com soro fisiológico. Ou seja, se você opta por clorexidina gel 2%, você praticamente preenche todo o canal radicular com esse gel de clorexidina, realiza a instrumentação com a lima de escolha, depois você irriga com soro fisiológico para remover esse gel de clorexidina que tem em seu interior todos os detritos em suspensão. Depois você coloca novamente o gel de clorexidina, instrumenta, depois irriga com solução de soro fisiológico e assim por diante. Então, hoje a clorexidina também é uma opção de solução irrigante para o tratamento de canais radiculares, tanto de dentes vitais como de dentes necrosados. Se você consultar a literatura internacional procurando revisões sistemáticas que comparem a eficiência das duas soluções, ou seja, hipoclorito versus clorexidina, você não vai achar nenhuma que sustenta que uma solução é melhor que a outra e assim por diante. Ou seja, a eficiência antibacteriana das duas soluções são boas e não existe uma comprovação que há uma melhor. E nem que uma solução ou outra leve à melhora do sucesso do tratamento odontológico a longo prazo. Então hoje nós temos essas duas principais soluções utilizadas no Brasil, como solução irrigante, e as duas são ótimas. O importante é que você saiba indicar essas soluções para cada caso e é óbvio, saiba a técnica da utilização de cada uma delas. Por exemplo, caso você esteja frente a um caso endodôntico de uma risogênese incompleta, de casos de perfuração dental, clínicas pediátricas, endodônticas pediátricas, ou retratamentos endodônticos, onde a infecção é mais complexa, você pode abrir mão da utilização da clorexidina como solução irrigante, ou seja, tirando o máximo das suas propriedades, para ajudar a resolver esse caso. Lembrando, nós já conversamos em episódios anteriores quanto a isso, não existe qual é a solução melhor,
existe sim você estudar o caso que você vai realizar, você indicar então a melhor solução para aquele caso em questão. E por fim, nós temos as soluções quelantes, nós utilizamos durante o tratamento endodôntico. A mais conhecida é o EDTA, temos também o EGTA e o CDTA. Então, são soluções que quelam íons metálicos no interior do canal radicular. Nós utilizamos principalmente para ajudar na remoção da smear layer antes da obturação ou antes da colocação da medicação intracanal. Essa solução ela pode ou não ser agitada no interior dos canais radiculares e na maioria das vezes existem pesquisas que mostram qual é o tempo que essa solução deve permanecer no canal radicular. Nós adotamos aqui na universidade um tempo de 1 minuto para que ela tenha uma ação desejada. Nós também podemos utilizar as soluções quelantes durante a instrumentação de canais atrésicos nos cursos de especialização de canais calcificados, uma vez que elas quelam íons metálicos e deixam então a dentina amolecida para que a gente consiga resolver esses casos. Porém, isso pode às vezes causar alguns tipos de acidentes, como desvios e trepanações do canal radicular. Então, aqui na graduação, o nosso principal uso das soluções quelantes é a remoção, auxílio na remoção da smear layer, numa possível irrigação final. Bom, terminamos hoje a nossa conversa sobre soluções irrigantes utilizadas na graduação. Então fica aqui o meu abraço, se cuidem, continue mantendo aí o distanciamento social, a utilização de máscara e aguarde a sua vez para tomar a vacina. Um abraço e até a próxima.